A aula 8 será sobre filtros digitais da análise à síntese. Começarei com uma breve introdução do que será visto, logo após veremos da transformada de Fourier até a transformada Z, o padrão de polos e zeros, a transformada Z, especificações, a resposta em magnitude em log, a resposta em fase e o projeto de filtro. Veremos a extensão de algumas técnicas analíticas das aulas anteriores que serão úteis para a síntese dos filtros digitais. Uma alternativa no projeto de filtro analiticamente é a abordagem intuitiva da disposição dos polos e zeros para que se possa prover o entendimento de quais são os efeitos produzidos por esses polos e zeros na função de transferência de frequência. Muitos filtros com a mesma resposta em magnitudes podem assumir diferentes respostas em fase. Os polos e zeros serão colocados no plano Z interativamente a fim de atingir uma aproximação precisa do módulo dessa função de transferência, e se uma restrição apropriada à resposta de fase, que é a condição de fase mínima, for aplicada à magnitude da sequência DFT, então uma única sequência de resposta em fase ela pode ser determinada. Com esses dois tópicos acima, então a gente consegue encontrar essa sequência DFT, que é o módulo H de K. Vamos ver agora como fazemos a transição da transformada de Fourier para a transformada Z. A transformada de Fourier geralmente é verificada em termos de funções de resposta, magnitude e fase e expressa da forma abaixo, do módulo da H de elevado a J omega ao quadrado para a resposta de magnitude e a resposta em fase com o argumento do H de elevado a J omega, que é o arco tangente da transformada de Fourier da parte imaginária dividida pela da parte real. Então, a gente verifica que qualquer fator comum em H de I é elevado a J omega, né, que é a parte imaginária, o H de R é elevado a J omega, parte real, como, por exemplo, o ganho do filtro, geralmente ele é eliminado no argumento da função arco tangente, devido ao cancelamento. Então, como recuperar essa informação? Considerando N de E elevado a J e D de E elevado a J omega, polinômios do denominador, respectivamente, com qualquer fator em comum removido, temos então que o arco de H é elevado a J omega é igual ao arco tangente de N é elevado a J omega sobre esse D de E elevado a J omega, onde as partes real e imaginária são dadas de acordo com um determinado alfa, que é um fator comum de valor real, que pode ser uma função de ômega. Então, de acordo com a primeira fórmula da resposta de magnitude, substituindo adequadamente, obtemos esse valor de alfa ao quadrado em relação a ômega, que é o módulo de H elevado a J omega ao quadrado, dividido por esses fatores dos polinômios ao quadrado e a soma deles, onde as soluções válidas podem ser, tirando a raiz, mais ou menos, dados por mais ou menos alfa de ômega. O sinal correto do alfa ômega ele vai ser obtido de acordo com a fase em ômega igual a zero, ômega igual a zero mais. Para ômega igual a zero, a gente verifica o relacionamento entre as partes real e imaginária, considerando a fase zero. Então, H de I é elevado a J0 é igual a zero, já que o seno de zero é zero. O sinal ele deve ser escolhido para que a parte real, H de R é elevado a J0, seja positiva, e considerando uma fase mais ou menos π, o H de I é elevado a J0 também será igual a zero, e o sinal deve ser escolhido, o sinal de alfa de ômega deve ser escolhido a fim de que a parte real H de R é elevado a J0 seja menor que zero. Da mesma forma agora, só que para o ômega em zero mais, o relacionamento entre as partes real e imaginária fica o seguinte, onde a fase π sobre 2, H de R é elevado a J0 é equivalente a zero, então o sinal deve ser escolhido agora para que a parte imaginária seja maior que zero, e considerando a fase menos π sobre 2, onde H de R é elevado a J0 é praticamente zero também, o sinal de alfa ômega deve ser escolhido para que a parte imaginária seja menor que zero, de onde obtemos ali a transformada de Fourier em função desse alfa de ômega. H de E é elevado a J omega igual a alfa de ômega de D é elevado a J omega, que é o polinômio do denominador, mais J alfa de ômega, N é elevado a J omega, que é o polinômio do numerador, considerando o alfa ômega já com o sinal correto. Então, as identidades de Euler podem então ser convertidas para funções seno e cosseno nesta expressão analítica, em exponenciais complexas, e a transformada Z é então obtida fazendo-se a substituição
de A elevado a menos J ômega N para A de J de Z elevado a menos N, para obter a transformada Z. Veremos a seguir um exemplo. Como exemplo, temos o espectro de magnitude de menos 1 a 1 e o espectro de fase, dado conforme as fórmulas mostradas, com o argumento para de H de E elevado a J0, ou seja, de ômega igual a 0 igual a π. Calculando a magnitude quadrada com N elevado a J ômega, D de E elevado a J ômega, obtemos o espectro de magnitude de acordo com aquela fórmula do slide anterior. Se igualarmos o resultado da resposta de magnitude especificada, a gente obtém o valor de alfa ômega dado abaixo, mais ou menos 2 sobre 1 menos 2A cosseno ômega mais A ao quadrado. Continuando o exemplo para o valor de alfa de ômega encontrado, temos que a parte real é dada por alfa de ômega vezes D de E elevado a J ômega, que vai dar o H de R E elevado a J ômega, que é igual a mais ou menos o valor de alfa ômega ali de cima, multiplicado pelo D E elevado a J ômega, que é 1 menos A cosseno de ômega. Então, como foi dito anteriormente que a fase seria igual a π, em ômega igual a 0, temos que H de R de E elevado a J0 é menor que 0, dado H de I elevado a J de 0, é igual a 0, como já vimos lá no slide 5. Assim, para escolher a raiz apropriada da raiz quadrada negativa apropriada, colocamos na fórmula da transformada de Fourier, H de E elevado a J ômega, que é o alfa ômega vezes o D elevado a J ômega, mais J alfa ômega, N elevado a J ômega, obtemos o H de E elevado a J ômega, transformada de Fourier, que é igual a menos 2 sobre 1 menos A elevado a menos J ômega. Para passar para a transformada Z, é apenas substituir o E elevado a menos J ômega por Z elevado a menos 1, onde obtemos a função sistema desejada dada por H de Z, que é igual a menos 2 sobre 1 menos AZ elevado a menos 1. Um procedimento alternativo, talvez mais simples, de se chegar ao mesmo alfa de ômega, é a partir dos termos do numerador e do denominador da resposta em fase. Então, inicialmente, expressamos a transformada de Fourier na forma H elevado a J ômega, que é igual a alfa de ômega, que multiplica o D elevado a J ômega mais um N elevado a J ômega vezes o J. Convertemos, então, os termos trigonométricos em exponenciais complexas através da identidade de Euler e calculamos a sua magnitude quadrada. A partir daí, podemos comparar com a magnitude quadrada especificada no enunciado. A partir dessa comparação, a gente obtém a mesma expressão alfa ômega do exemplo 1. Vou falar um pouco agora sobre a transformação de um padrão de polos e zeros no plano Z, conforme a gente já viu, para a transformada Z. Sabemos que a função sistema de um fio digital é dada pela forma mostrada em H de Z, onde temos o A, que é a constante de ganho, né? Já sabemos que o padrão de polos e zeros ele não é afetado por um fator de ganho constante na função sistema, assim o valor desse A ele deve ser especificado separadamente para determinar um sistema único a partir do padrão de polos e zeros. Para encontrar uma função sistema a partir desse padrão de polos e zeros, consideraremos a singularidade no plano Z separadamente. Quando a singularidade em Z igual a 0 e Z igual a infinito são incluídas, o número de polos será igual ao número de zeros. A análise da função sistema de um fio digital é feita considerando as singularidades no plano Z que não estejam localizadas em Z igual a 0 e Z igual a infinito. Um zero localizado em Z igual a CK, considerando CK diferente de 0 e infinito, produz um termo Z menos CK no numerador na função sistema. E cada zero deve ser combinado com um polo em Z igual a 0 a fim de produzir o termo Z menos CK sobre Z, ou 1 menos CK Z elevado a menos 1, para um dos termos no numerador do H de Z. Se não tiver nenhum polo em Z igual a 0, deve ser criado um par polo 0 lá, né? E o polo com um par 0 em Z igual a CK, deixando 0 em Z igual a 0. Continuando a análise, polos localizados em Z igual a dk, considerando dk diferente de 0 e infinito, produz um termo 1 sobre Z menos dk na equação. Cada polo deve ser combinado com 0 em Z igual a 0 para produzir o termo Z sobre Z menos dk em H de Z.
Se não houver nenhum zero em z igual a zero, deve ser criado um par polo zero e o zero com par polo em z igual a dk, mantendo o polo em z igual a zero. Após a eliminação de todas as singularidades entre zero e infinito, para módulo de zero a infinito, um número igual de singularidades de tipos opostos continuarão em z igual a zero e z igual a infinito. Agora, se houver mp polos em z igual a zero, cada um deles irá produzir um termo z menos 1 ou um termo z menos p no numerador da equação. Caso nf seja igual a menos np, indicará que o padrão polo zero é de um filtro causal, cujo primeiro termo não zero na resposta de amostra unitária é h de mp. Já quando nf for igual a m de z, indica um filtro não causal, cuja resposta de amostra unitária tem o seu primeiro termo não zero como h de menos mz. Exemplo do padrão, padrão de polos e zeros até a transformada z. Padrão de polos e zeros a ser implementado como um filtro digital. De modo de z de zero a infinito, temos colocação de zeros e também a colocação de polos. E para z, considerando sempre z igual a zero e z é igual a infinito, temos um zero e um polo no infinito. Temos um zero no zero, né? Um zero e um polo. Temos dois polos, um de 0,9, outro de menos 9, dois zeros de menos 9 a 9, aplicando na fórmula, né, do h de z, da transformada z, obtemos essa resposta de menos 3z vezes 1 menos 0,81 z elevado a menos 2 sobre 1 mais 0,81 z elevado a menos 2. O ganho A, aquele ganho obtido ali de menos 3, ele deve ser especificado separadamente. A região de convergência do modo de z está entre 0,9 e infinito. Vamos ver agora as especificações de resposta em magnitude independente da fase. Então, aqui apresento uma representação de uma resposta de magnitude filtro passa baixa ideal, onde temos um WC, que é a frequência de corte. Frequências inferiores ao WC são transmitidas sem atenuação, como a gente pode ver no gráfico, e as superiores a WC são completamente atenuadas. Obviamente que na prática, se a descontinuidade brusca entre essas regiões não ocorre. Como essa representação ideal na prática ela é não atingida, então fazemos a aproximação de um filtro passa-baixo ideal, que é a especificação prática ser satisfeita por um filtro digital, conforme mostra a figura. Ou seja, essa frequência de corte WC ela é substituída por duas outras frequências, que é uma frequência passband, que é a frequência de passa-banda, e uma outra frequência WP, que é a frequência de stop band, rejeita banda WS. Então, temos ali uma banda de transição entre o WP ao WS. De acordo com como podemos verificar no gráfico, o passband é a faixa de frequência na qual a magnitude da função de transferência é aproximadamente igual a um valor que fica entre 1 menos 1 epsilon e 1, para algum valor pequeno desse epsilon. Já o stop band é a faixa de frequência na qual a magnitude da função de transferência é pequena ou inferior, menor ou igual a um delta, esse delta maior que zero. A localização de WC é a frequência na qual a magnitude é igual a 1 sobre raiz de 2. A resposta de transferência de frequência módulo da h elevado a j ao quadrado vai ser igual a meio em WC. Assim, ela também é conhecida como frequência de meia potência, half power frequency. Resposta de magnitude em log. Quando a resposta em magnitude é plotada na escala linear, fica difícil, às vezes, observar as features na stop band para um delta muito pequeno. Essa região de atenuação ela pode ser expandida quando a gente plota a resposta em magnitude em log, em unidades logarítmicas, decibéis, né, cuja definição é dada por, então, o modo resposta em magnitude em decibéis vai ser igual a 20 vezes o modo log na base 10 do módulo de h de elevado a j omega, que é mesmo que 10 log na base 10, que o módulo de h elevado a j omega ao quadrado. Então, veremos agora, por exemplo, para dois filtros passa-baixa, iremos comparar as curvas de resposta linear e log. Então, primeiro, a gente tem um zero e um polo, e no segundo, dois zeros e dois polos. Podemos observar nos gráficos abaixo a comparação entre essas curvas de resposta em magnitude linear e em log, onde podemos verificar que os gráficos inferiores, que são as magnitudes em log, destacam melhor essa diferença.
A convenção dessa resposta é normalizar a resposta de magnitude em log ao deslocá-la verticalmente, tal que o valor máximo dessa resposta em decibéis para ômega de 0 a π seja igual a 0 dB. A curva apresenta o grau de atenuação e ela é simples de interpretar. Quando o ganho A do filtro é incluído na resposta, ele produz apenas deslocamento vertical, sem modificar o formato da curva. Então, a fim de mostrar claramente as características passband e stopband, a resposta de magnitude em log deve geralmente ser plotada em duas escalas diferentes, ou seja, para exibir a resposta no passband, uma escala dB é expandida, onde a atenuação é pequena, tipicamente entre 0 e menos 4 dB, e uma escala dB comprimida para mostrar a resposta no stopband, onde a atenuação é alta, tipicamente inferior a menos 60 dB. A utilidade prática dessa resposta de magnitude em log seria para seções de filtros em cascata, onde a resposta de magnitude em log total do filtro é igual à soma das magnitudes em log das escalas individuais. Ou seja, se há N seções, a resposta total do filtro vai ser dada pelo somatório das respostas individuais. As funções simples, como as produzidas por singularidades unitárias ou por conjugado complexo, são melhor visualizadas quando adicionadas ao invés de multiplicadas. Falar agora sobre resposta em fase. Já vimos que a resposta de magnitude de um filtro é a descrição da atenuação de vários componentes de frequência produzida pelo filtro. A resposta de fase de um filtro ela vai descrever como o filtro modifica a relação temporal entre os componentes de frequência passando pelo filtro. Qual seria a motivação para especificar uma resposta de fase linear, então? Na descrição, no domínio da frequência da operação de filtragens, temos que a transformada de Fourier de saída vai ser igual à transformada de Fourier da função de transferência vezes a transformada de Fourier do sinal de entrada. O caso simples de uma resposta de magnitude passband seria o que? O módulo da H de elevado a j-ômega, ou seja, a resposta de magnitude é igual a 1 para 1 ômega de ômega 1 ao ômega 2 e 0 para valores fora desse intervalo. Primeiro, vamos separar o sinal de entrada em duas partes através do princípio da superposição. Então, a sequência de sinal de entrada x de n vai ser dada por x1 de n, a sequência x1 mais uma sequência de x2, onde a sequência x1 representa a parte desejada do sinal, que está na passband, e o x2 de n, a parte não desejada, está fora do passband. O espectro, então, a gente vai ver o espectro apenas da parte desejada. Então, traçamos o espectro da parte desejada, o x1 de n, e ele é diferente de zero apenas para o ômega, da frequência entre a ômega 1 e o ômega 2. Então, por exemplo, se a gente tiver dois sinais x1 de n e x2 de n, o x1 de n pode ser o sinal em um canal de rádio desejado e o x2 de n representar os sinais em outros canais. Como apenas o espectro x1 de n, né, que é o x1 de elevado a j-ômega, passa sem atenuação através do filtro, o espectro de saída vai ser dado conforme abaixo. Então, x de elevado a j-ômega vai ser o espectro do sinal 1 mais o espectro do sinal 2. Se o filtro possui uma resposta de fase linear na passband, ou seja, o arg de H elevado a j-ômega igual a menos k de ômega, de um delay de k amostras para o ômega entre ômega 1 e ômega 2, o espectro de saída vai ser dado pelo espectro do sinal x1 vezes e elevado a menos jk ômega, ou seja, uma resposta de fase linear com uma inclinação igual a menos k corresponde a um delay de k amostras. Assim, a sequência de saída será dada pelo x1 de n menos k, com esse delay de k amostras. E é idêntico à parte desejada da sequência de entrada, exceto pelo delay no tempo de k períodos de amostras devido à passagem pelo filtro. Então, uma resposta de fase linear, ela mantém um relacionamento de fase dos componentes de frequência de sinal de entrada na passband, na passabanda. E já na stopband, o formato da resposta em fase é menos importante, porque esses componentes do sinal são muito atenuados ou até mesmo são eliminados da saída. Um exemplo do efeito da distorção de fase. Então, por exemplo, se temos uma entrada xn dada por um cosseno, uma frequência ômega 0 de n, mais um cosseno de uma frequência de 2 ômega 0 de n. Então, se o filtro tem uma função de transferência com uma resposta de fase linear dado por E elevado a menos jk ômega, então a saída vai ser o sinal de entrada com esse delay
de K amostras, ou seja, a forma do sinal é mantida, mas ocorre apenas um delay dessas K amostras, como podemos observar nos gráficos abaixo. Continuação desse exemplo, o mesmo x1 de n, vendo agora o efeito da distorção de fase, onde agora a gente considera um filtro com a mesma resposta em magnitude, igual a 1, mas com resposta em fase, dada pela fórmula a seguir, ou seja, menos π sobre 4 para o ômega entre 0 e 3 ômega 0 sobre 2, e menos π para o ômega entre 3 ômega 0 sobre 2 ao π, onde temos a saída com cosseno de ômega 0n menos π sobre 4, mais cosseno de 2 ômega 0n menos π, ou seja, mudança na forma de sequência, mas sem distorção de amplitude. Agora, a nossa resposta é uma resposta não linear. Projeto de filtro. Os passos para desenvolver um filtro de acordo com uma dada especificação. Inicialmente, escolhemos o tipo do filtro. Vai ser resposta impulso infinita ou resposta finita. Depois, determinamos os coeficientes do filtro. E no terceiro passo, verificamos que o projeto resultante realmente satisfaz a especificação. O passo 1, então, da escolha do tipo de filtro. De acordo com a geometria da resposta e magnitude no plano Z, as singularidades relevantes são localizadas no modo de Z entre 0 e infinito. A função sistema para o filtro IR é expressa como uma função racional em Z elevado a menos 1, conforme mostra a fórmula. Ela possui NP mais NF zeros em Z igual a CK, considerando K de 1 NP mais NF, que pode estar em qualquer lugar no plano Z, e N polos em Z igual a DK, considerando K entre 1 e M, que deve estar localizado dentro do ciclo unitário para garantir estabilidade. Continuando o passo 1 da escolha do tipo do filtro, a função sistema para o filtro finito, FIR, ela é mais restrita e expressa como polinômio em Z menos 1. Ela possui NP mais NF zeros, que podem estar em qualquer lugar no plano finito Z e nenhum polos relevante. Considerar agora uma especificação que pode ser satisfeita tanto por um filtro IR com N polos e N zeros, onde N é a soma de NP mais um NF, ou por um filtro FIR com K zeros, onde o K é a soma de NP mais NF nas fórmulas verificadas, respectivas. Algumas observações com relação à escolha do tipo do filtro. Observações 1 com relação aos dois tipos de filtro. Se for um filtro IR, o projeto geralmente é mais eficiente em termos de tempo computacional e requerimento de memória. Ele é mais rápido, pois M mais N geralmente só será menor que K para satisfazer uma especificação desejada. O número de multiplicações é igual a M mais N comparado com os K multiplicações para o filtro FIR geral. E no filtro FIR, uma estrutura especial ela pode ser empregada para requerer apenas K sobre 2 mais 1 multiplicações. K delays são necessários para implementar esse filtro. A segunda observação do passo 1, a especificação prática ela pode ser semelhante à do filtro ideal, fazendo epsilon, delta e ômega S menos ômega P se aproximarem de zero, conforme a gente vê naquela figurinha que já foi vista nos slides anteriores. Os valores de K e M mais N aumentam à medida que a especificação se aproxima do ideal, que é um compromisso entre a acurácia da aproximação e o tempo computacional. E com a observações 3, os filtros FIR são sempre estáveis, já que os polos da sua função sistema estão localizados em Z igual a 0 e Z igual a infinito para filtros não causais. O projeto de filtros I e IR com polos próximos ao círculo unitário devem ser projetados com cuidado para garantir que não ocorram instabilidades. Como é feito, então, o projeto iterativo do filtro? É através da localização de polos e zeros. Como é que a gente vai fazer um projeto através desses polos e zeros? Então, primeiro, determinar a estrutura do filtro e dos seus coeficientes, a fim de atingir uma resposta desejada de magnitude, colocando-se polos e zeros no plano Z. Depois, adicionamos iterativamente singularidades reais e de complexo conjugado no plano Z e observaremos se a magnitude do filtro resultante ela se aproxima ou não da especificação de magnitude desejada, que é o que a gente quer. A estrutura final do filtro, então, será a conexão em cascata das seções dos filtros elementares que geram essas singularidades. Algumas regras básicas para a colocação desses polos e zeros. Regra 1. As especificações de resposta e magnitude consistirão em regiões de passband e stopband.
Essas bandas serão mapeadas no círculo unitário para ajudarem na colocação das singularidades. Caso uma singularidade complexa seja especificada, entende-se que uma singularidade complexa conjugada também será necessária. A resposta de magnitude em log das singularidades são computadas e comparadas à especificação em 65 pontos, igualmente espaçados em ω de 0 a π. Aqui observamos o mapeamento das regiões de frequência na especificação no círculo unitário no plano Z, para a especificação passa alta e a especificação passa baixa. Regra 2. Todos os polos no projeto terão um raio que estarão numa faixa de 0,6 a 0,96. Esse limite superior de 0,96 garante que a resposta de amostra de cada seção elementar não terá valores significantes após o valor 128, prevenindo assim erros de truncamento de afetarem a resposta de magnitude em log de uma seção particular desse filtro elementar, de cada filtro. E esse limite inferior de 0,6 é como um guia para evitar polos com respostas fracas em magnitude. A regra 3 é que o projeto de filtro é feito interativamente, examinando-se a resposta de magnitude em log após cada adição de singularidade. O efeito de uma singularidade existente pode ser cancelado ao se especificar a singularidade oposta na mesma direção. Esses pares que serão cancelados, de cancelamento polo e zero, não estão incluídos no projeto final do filtro. O projeto é iniciado colocando-se um único polo no meio de cada passband de raio RP, naquele intervalo, e um único zero no meio de cada stopband no círculo unitário. O objetivo desse procedimento de projeto é satisfazer a especificação da localização de polos e zeros e não encontrar o filtro com o número mínimo de elementos. O número total de singularidades dos projetos considerados serão tipicamente inferiores a 20, incluindo já os complexos conjugados. É possível encontrar outro filtro com um número menor de elementos que também satisfaça a especificação, ou seja, o filtro que a gente encontrar não é um único, tem outras formas, outros filtros que satisfazem essa mesma especificação. Algumas referências utilizadas para a obtenção desse material: estruturas de filtros digitais. Muito obrigada e até a próxima aula.